fui uma pessoa muito boa em vida. Traí minha esposa, soneguei impostos, roubei dos meus sócios, bati nos meus filhos toda vez que eles olhavam para mim de maneira errada e, em geral, agi como um verdadeiro canalha. Em retrospectiva, vejo tudo claramente. Queria poder começar de novo e fazer tudo diferente. Uma noite, a caminho de casa, vindo do meu escritório de advocacia, uma tempestade de gelo inesperada cobriu a estrada. Eu tinha tração nas 4 rodas e nem me preocupei com a saraivada que caía, até que um caminhão à minha frente começou a deslizar, fez um movimento brusco, capotou e parou a menos de 3 metros na frente do meu SUV. Não tive tempo de reagir. Pisei no freio no último milésimo de segundo, mas acabei batendo na lateral do rebote a mais de 100 km por hora, sem cinto de segurança. A última coisa de que me lembro foi do tempo desacelerando enquanto eu voava pelo para-brisa, com cacos de vidro cintilando como estrelas ao meu redor no ar frio do inverno. Depois, tudo ficou escuro. Acordei, gritando e hiperventilando, na mesma escuridão, mas sem dor alguma. No escuro, senti meu corpo, passei as mãos pelos braços, pernas, peito e rosto. Não parecia ter um único osso quebrado ou laceração. Estava até mesmo no mesmo terno Armani caro que estava usando durante o acidente. Parecia um milagre ter sobrevivido ilesos, sem sequer um rasgo no meu terno. Fiquei de pé na escuridão, estendendo as mãos à minha frente e cambaleando em passos curtos e hesitantes. Depois de alguns minutos assim, esbarrei em uma parede. A parede era quente e parecia vibrar sob meus dedos. Empurrei-a e minhas mãos penetraram nela, como se estivessem afundando em massinha. Comecei a arrancar pedaços da parede e a jogá-los para trás de mim, e um feixe de luz atravessou o buraco que eu acabara de fazer. A luz iluminou a caverna em que eu estava, revelando um chão de paralelepípedos ensopado em camada após camada de sangue vermelho escuro e coagulado. A própria parede parecia as entranhas de alguma criatura massiva. Tinha longos fragmentos de osso branco atravessando o topo e a base com pedaços menores de osso conectando-os. O restante era algum tecido vermelho claro e vibrante, como intestinos que haviam sido desenrolados para formar uma parede sólida sem fim. Olhei para as minhas mãos, e com horror, vi que dezenas de vermes pretos, parecidos com larvas, se contorciam todos pelo meu pulso e mãos. Com um grito e um salto para trás, tentei freneticamente sacudi-los, mas pude sentir picadas quentes vindo das minhas mãos enquanto eles me mordiam, repetidamente. Depois de alguns minutos contorcendo-me e esfregando as mãos, consegui tirá-los todos. Eu podia sentir meu coração batendo fora do peito e instintivamente continuei checando o resto do meu corpo para me certificar de que não havia perdido mais nenhuma daquelas larvas sugadoras de sangue. A luz suave e ardente que vinha do buraco que fiz na parede viva me mostrou uma porta no lado oposto do corredor à parede. Pelo que eu podia ver, tinha um corredor reto que se estendia até a escuridão. Não tendo outras boas opções, comecei a andar pelo corredor, a luz minúscula rapidamente se desvanecendo em nada. Estendi minhas mãos à minha frente e senti as paredes de pedra lisas. Caminhei em linha reta por horas a fio até ver um lampejo de luz vermelha, a princípio apenas um ponto minúsculo. Enquanto caminhava em direção a ele, crescia e crescia, até que percebi que estava olhando para uma porta que devia ter mais de 6 metros de altura, cercada por ossos brancos polidos de todos os lados. Os ossos que compunham a estrutura da porta eram tão massivos que pareciam ter vindo de uma baleia azul, como se alguém tivesse tirado as costelas de uma e as fundido em um arco. Tudo em que conseguia pensar enquanto me aproximava dessa porta era minha esposa, meu filho, meu trabalho. Tudo que eu identificava como eu, tudo que me dava sentido. Apesar de ter traído minha esposa muitas vezes, ainda a amava no fundo. Afinal, eu a protegi do conhecimento de quão péssimo marido eu era, simplesmente por amor a ela. Eu nunca permiti que meu filho de 5 anos suspeitasse que seu pai estava envolvido em algo ilegal ou imoral. Meu amor por eles me fez protegê-los de todas as coisas que tive que fazer para garantir uma vida melhor para nós, e agora eu só queria vê-los novamente, estar com eles. Eu sabia que era basicamente uma boa pessoa e só queria outra chance para provar isso. Mantive as faces deles em minha mente enquanto atravessava o arco maciço.
Parecia grande o suficiente para passar um caminhão por ele. Vi uma luz cintilante vindo do outro lado e, tomando fôlego, cruzei o limiar. O que vi me horrorizou e me chocou a ponto de me paralisar. Eu tinha entrado em um campo aberto, as nuvens vermelho escuro e negras acima bloqueando qualquer céu. A luz que filtrava através delas lançava tudo em um brilho sangrento. O próprio campo parecia à primeira vista como o campo de um fazendeiro, com linhas de solo arado perfeitamente espaçadas. Crescendo da terra, muitas plantas marrom baixas cobertas de espinhos se erguiam. Na ponta de cada uma, um grande saco de ovos se agarrava, pesando na planta e dobrando muitas delas até o chão. Os sacos de ovos eram pálidos e intactos, cheios de fluido e silhuetas escuras em cada um. Vi seres se contorcendo, uma silhueta do tamanho de um adulto em cada saco, alguns colocando o rosto contra a parede do saco em um grito silencioso, outros tentando esticar os braços ou as pernas. Mas a resistente cobertura da gema apenas se curvava com seus braços e pernas e não estourava. Parecia que as pessoas dentro dos ovos estavam todas se afogando. Comecei a andar rapidamente entre as linhas de plantas horríveis, perguntando se as plantas se alimentavam das pessoas nos sacos ou se apenas as alimentavam e davam à luz. Ao passar a primeira fileira, um dos sacos estourou e um jorro de fluido fétido e podre jorrou, despejando uma bela mulher nua aos meus pés. Ela tinha cabelos longos loiros e olhos verdes, pele perfeita e um nariz pequeno e arrebitado. Ela inspirou profundamente, como se estivesse se afogando, antes de olhar para mim. "Oh Deus", ela disse, "por favor, não me machuque." Eu balancei a cabeça e a ajudei a se levantar. "Por que eu machucaria você, senhora?" Eu perguntei. "Todos aqui me machucam", disse ela, começando a chorar. Seus dedos tremiam enquanto ela soluçava, baixando a cabeça de uma maneira patética. Eu segurei seu braço. "Prometo que não vou machucá-la. Eu sou um dos bons. Mas acho que devemos ir", disse eu. "Precisamos realmente encontrar uma saída daqui." "Daqui?", ela perguntou, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Não há saída daqui. Você não sabe onde está." Eu balancei a cabeça. "Isso é o inferno." Não sei se é o inferno no sentido judaico-cristão, mas é bem parecido. "Todos aqui estão mortos." "Eu não me sinto morto", eu disse, passando as mãos sobre o meu terno, o meu rosto, o meu cabelo. "Tudo parece intacto." Ela assentiu com a cabeça, seu choro se acalmando enquanto ela se concentrava no meu rosto. "Todos chegam assim", disse ela. "Até que eles te pegam, te torturam, te queimam, te despedaçam. Depois que seu corpo está muito gasto para sentir mais alguma coisa, eles te enterram nesses campos. Essas plantas crescem durante a noite, encapsulando seu corpo em um saco e trazendo-o à superfície, onde começam a te alimentar e te reviver. Depois que você está curado o suficiente para outra rodada de tortura, o fruto da planta estoura. Mas quem te traz para esses campos? Quem está no comando?" Eu perguntei. As pupilas dela dilataram, os olhos arregalados, ela sussurrou a resposta: "Anjos." Naquele momento, um raio caiu do céu vermelho, estourando dezenas de plantas por perto e nos cobrindo com uma mistura de sangue, fluido amniótico, espinhos e folhas. Eu segurei seu braço. "Vamos sair daqui", eu disse. "Podemos conversar mais quando chegarmos a algum lugar seguro." Ela riu disso, como se fosse a coisa mais absurda que já tinha ouvido, e começamos a correr. "A propósito", eu disse, ofegante entre as respirações, "meu nome é David." "Laura", ela disse. No fim do campo, eu vi uma estrada pavimentada. Ela tinha incontáveis buracos e rachaduras passando por ela, e algumas partes dela tinham sido destruídas e caído em um riacho que corria paralelo a ela no lado mais distante, mas eu ainda estava feliz em ver algum sinal de trilha. "Uma estrada!" eu gritei, apontando com entusiasmo. "Talvez essa estrada leve a algum lugar fora deste inferno." Ela balançou a cabeça com espanto pela minha estupidez, mas eu a ignorei. Eu tinha que ter esperança de que houvesse alguma saída, que isso não fosse apenas uma paisagem interminável de horrores sob um céu vermelho sangue. A estrada parecia se estender em ambas as direções para sempre, desaparecendo em cada horizonte em uma linha perfeitamente reta. Eu podia ver partes da estrada que estavam totalmente faltando, e parecia que algumas pontes tinham desabado mais adiante na direção em que eu estava olhando. Então eu virei para o lado oposto e comecei a me mover, segurando a mão de Laura enquanto eu ia. Sua presença me dava algum conforto. Ela até me lembrava minha esposa em certo grau,
pois ambas tinham pele muito clara e um aspecto geralmente irlandês em seus rostos. Se isso é o inferno, eu disse, então por que você está aqui? Ela olhou para mim, surpresa com a pergunta. Suspirando profundamente, ela olhou para o lado. Não faz sentido guardar segredos aqui, eu acho, ela disse. De qualquer forma, nós vamos ser capturados e torturados até a morte novamente. É só isso que existe aqui. Apenas um ciclo interminável de dor e morte. Muitas dessas pessoas perdem completamente a cabeça. Ela passou a mão pelos olhos, como se a cabeça doesse. Eu sempre quis ser atriz, mas cresci sem dinheiro. Conheci um homem mais velho que disse que acreditava em mim, e que queria me levar para Los Angeles. Mas precisávamos de dinheiro para ir da costa leste para lá e viver lá enquanto eu procurava trabalho. Ele me convenceu a assaltar um banco com ele para conseguir. Escusado será dizer que não deu muito certo. Ele se assustou e matou 2 dos caixas antes que um guarda de segurança saísse e atirasse nele na cabeça. Eu peguei a arma dele e matei o guarda, peguei o dinheiro e corri. Quando a polícia me alcançou, parei lentamente, coloquei a arma na minha têmpora e puxei o gatilho. Eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de ir para a prisão pelo resto da minha vida. Eu era apenas uma criança estúpida, na verdade. Eu não conseguia acreditar que essa jovem mulher angelical e de aparência inocente havia participado de assassinatos. Isso me chocou até o âmago. Se isso é o inferno, eu disse, não sinto realmente que pertenço. Sim, eu fiz algumas coisas ruins, mas nunca matei ninguém, nunca apontei uma arma para a cabeça de alguém, nunca sequer matei um animal. Ela me olhou atentamente. Você só está mentindo para si mesmo, ela disse. Ninguém inocente vem para cá, mas, para ser honesta, eu realmente não me importo com o que você fez. Nós estamos ambos presos aqui, e isso é tudo que eu preciso saber. Não há esperança. Só não me traia. Nossa única chance de sobreviver por mais tempo é ficarmos juntos e confiarmos um no outro. Enquanto corríamos, os campos começaram a desaparecer e o que parecia ser uma antiga cidade ocidental dilapidada começou a tomar seu lugar. Eu vi pessoas penduradas pelo pescoço nas placas de rua. Apesar disso, parecia ser o lugar mais seguro da área, então comecei a puxar Laura nessa direção. Havia um antigo salão com portas de vai e vem, e nós entramos, desconfiados de possíveis armadilhas. No canto, eu vi o que parecia ser um cavaleiro medieval com enormes asas brancas saindo de suas costas. Ele segurava a boca de um homem aberta enquanto outro homem em uma armadura azul brilhante derramava chumbo derretido em sua garganta. O homem gritou por um momento, então o chumbo comeu seu pescoço e ele caiu no chão. Anjos, disse Laura para mim. Suas cabeças se viraram em nossa direção, mas não havia rostos lá. Era apenas um vazio negro sob um capacete de platina, um que parecia brilhar com sua própria luz interna. Eles se aproximaram de mim, e eu agarrei Laura. Por favor, levem a garota e me deixem viver. Eu gritei, meu coração estourando de ansiedade no meu peito. Eles se olharam e depois voltaram a olhar para mim. Diga-me como sair daqui e ela é toda sua. Eu a segurarei enquanto vocês a queimam viva ou a cortam em pedaços. Por favor. Eu só quero ver minha família. Para minha total surpresa, eles acenaram para mim. Um deles falou em um ritmo profundo e lento, sua voz soando como milhares de vozes de diferentes tons se misturando e ecoando umas sobre as outras. Você pode cavalgar o relâmpago até a terra, disse um deles. O relâmpago nos conecta àqueles que invocam magia, àqueles que chamam demônios ou tentam contatar fantasmas. Qualquer um que seja fraco e pequeno pode ser dominado por aqueles que cavalgam o relâmpago até eles e os possuem. Mas você sempre retornará a nós no final. Eu assenti, jogando Laura em sua direção e virando para correr de volta ao campo. Relâmpagos estavam caindo ao meu redor agora, estourando sacos de ovos e plantas a cada poucos segundos, mas eu já não tinha mais medo deles. Eu olhei para o céu e vi um redemoinho de vermelho e preto, e fiquei de pé debaixo dele enquanto um raio me atingia diretamente no centro da minha cabeça. Eu senti que estava sendo sugado para cima a uma velocidade incrível e vi, acima das nuvens, um profundo vazio. Eu caí no vazio e vi através de outro par de olhos. 2 adolescentes brincavam com um tabuleiro Ouija em um cemitério, rindo como se fosse um jogo, cercados por velas pretas. Demônios, nós invocamos vocês para nos responder, um deles com uma voz aguda gritou.
Quando sua boca se abriu, eu entrei rapidamente nela. Seus olhos se arregalaram de choque enquanto eu empurrava sua alma para fora, enviando-a de volta ao vazio do qual eu acabara de emergir. Agora eu tinha controle total de seu corpo. Ei cara, o outro garoto me perguntou, você está bem? Eu assenti, sorriu, olhando ao redor para o céu claro e me sentindo aliviado por estar de volta. Nunca estive melhor, amigo.